Bom, então bom dia pessoal. Hoje é o nosso segundo encontro ao vivo do bloco 3 de atividades da PNP, né? Hoje é dia 20 de 8 de 2020 e a gente vai dar continuidade agora no assunto que a gente viu na semana passada. Preparados? Vamos começar? A gente vai ver o conteúdo de hoje e no final a gente vai ter um tempinho para tirar dúvidas. Então vamos lá. Uma revisãozinha sobre o que a gente viu na semana passada. Tipo de dado booleano, a gente viu na semana passada. Operadores relacionais, também vimos na semana passada. E operadores lógicos, que a gente também viu semana passada. Lembrando que o resultado do uso de um operador relacional e também o resultado do uso do operador lógico também vai ser booleano, né? Então tudo isso vai ser booleano. O que é o tipo booleano? O tipo booleano é aquele valor que ou é true ou é false, né? Só pode ser true ou false. Não pode ser número, não pode ser char, não pode ser string. Ele só pode ser true ou false, né? Verdadeiro ou falso, tá? Então a gente viu a semana passada como eu posso declarar uma variável booleana. É só colocar a palavrinha boolean, que é o tipo de dado, né? E na frente o nome da nossa variável. Então, com essa instrução aqui eu declarei uma variável. O nome da minha variável é está chovendo. E ela é do tipo booleano. Se ela é do tipo booleano, eu posso atribuir para ela, ó, igual, meu operador de atribuição. Ou eu posso falar que sim, está chovendo, então está chovendo igual a true. Ou eu posso falar que não está chovendo. Então, ou seja, minha variável está chovendo recebe false, ou seja, é falso para estar chovendo. Ou eu posso pedir para o usuário digitar esse valor, né? Eu vou lá no meu teclado, que é um scanner, né? Então eu falo que o valor da minha variável está chovendo vai receber o que o usuário digitar lá no teclado. E o que o usuário digitar no teclado é um valor booleano, né? Então next boolean. Ou o usuário vai digitar true e dar enter, ou ele vai digitar false e dar enter. Então está chovendo vai ser igual ou true ou false, false dependendo do que o usuário digitar. Eu também posso exibir o valor dessa variável na tela do computador, igual a gente faz com qualquer outra variável. Tá bom? System.out.println, só eu colocar o nome da variável lá que eu vou exibir o valor dela. Ou seja, eu vou escrever na tela ou true ou false. Bom, quanto aos operadores relacionais, a gente viu também na semana passada que eu sempre faço comparações de dois em dois, né? Dois valores. Então, x maior que 10, eu tenho x, o valor do x, e eu tenho 10. Então, eu comparo se o x é maior que 10. Ou o maior igual, né? Que é o sinal de maior igual lá da matemática. O menor que ou igual a. Tem o igual a, então aqui a gente tem que observar uma diferença. Para eu fazer uma comparação, é igual, igual. É diferente do meu operador de atribuição, que é um igual só. O de atribuição, que é esse igual, eu uso para guardar valores nas minhas variáveis. Se eu quero testar a igualdade, se um valor é igual ao outro, eu vou usar o igual, igual. Então reparem que só de olhar a gente já sabe o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Então, dois iguais a gente compara, igual, igual, a gente compara. E eu tenho diferente de, que é o inverso do igual, né? É o exclamação igual. Diferente de, que é esse símbolo aqui lá na matemática, que é o de diferente. Então, por exemplo, 10 é igual a 10, true. 10 é diferente de 10, false, porque eles são iguais, né? Não são diferentes. Daí a gente viu como fazer algumas comparações na aula passada. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar comigo, para não ficar sozinho aqui, é legal. Então, fala para mim aí, pode ser no chat ou no microfone, melhor no microfone. Qual é o resultado desta comparação aqui usando o meu operador relacional? 15 menor que 30. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 15 é menor do que 30. Muito bem. Agora esse aqui. 8.9 é igual a 7.9? Falso. Não, não, não. Falso, né?
Então tá lá. Esse aqui, 4.589 é igual a 4.589? Verdadeiro. Verdadeiro. Então é true, né? Tá lá, true, verdadeiro. E esse aqui, 8.9 é diferente de 9.0? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Olha lá, 8.9 é um número, 9.0 é outro número. E esse aqui, Maria é igual a Isadora? Falso. Isso aqui vai ser falso. Lembrando que eu estou comparando duas strings. Esse não é o jeito certo de eu comparar em Java, tá? Apesar dele funcionar agora. Mas não é o jeito certo de eu comparar string. String é ponto equals, né? Bom, e esse aqui? 10 é maior ou igual a 10? Verdadeiro. Verdadeiro, então true. Muito bem. Vimos também os operadores lógicos, que são três os operadores: o e, o ou e o não. O e é os dois símbolos de comercial juntinhos. O ou é o pipe, né? Essas barrinhas retas aqui, duas juntinhas também. E o não é só o sinal de exclamação. Lembrando que eu uso os operadores lógicos para fazer comparações de dois valores booleanos, né? É um pouquinho diferente desse aqui que eu posso comparar números, posso comparar strings. Quando eu estou comparando valores booleanos, eu posso usar os meus operadores lógicos. O AND, o OR e o NOT. O E, o OU e o NÃO. Tá? Mas como que eu faço para saber do resultado da comparação de dois valores booleanos? Eu preciso olhar na minha tabelinha verdade. Tá? Professor, eu preciso saber isso aqui de cor? Precisa. Só que é fácil a gente decorar, né? Eu passei a dica para vocês. Quando vai ser verdadeiro como resultado? No E. Só tem uma linha, ó. Só nesse caso vai ser verdadeiro. Quando os dois forem verdadeiros. Quando os dois forem verdadeiros, o resultado é true. Certo? Agora no OU, na tabelinha verdade do OU, quando é que o resultado vai ser falso? Olha lá, ó. Só um caso o resultado vai ser falso no OU, quando os dois forem falsos. Qualquer um tendo verdade, o resultado já vai ter como verdade. E o não é só inverter, né? Qual é o contrário do true? False. Qual é o contrário do false? True. Então é fácil da gente decorar isso daqui. Tabela verdade para o não é só inverter o sinal. Se é verdadeiro, fica falso. E se é falso, fica verdadeiro. Facinho da gente saber decor. Para o E, só vai ser verdadeiro na comparação com E se todo mundo for verdade. Então tem que ser verdade todo mundo. O resultado vai ser verdade. No OU é o contrário do E, né? Então, para ser falso, todo mundo tem que ser falso. E, todo mundo é verdade, verdade. Ou, todo mundo é falso, falso. Facinho de decorar, né? Então aí eu coloquei para vocês me apresentarem o resultado da nossa expressão lógica. Vamos ver quem vai conseguir me responder isso daqui. Qual é o resultado dessa expressão lógica? Vou ler para vocês. 10 é maior que 20 e 20 é menor do que 30 ou 3 é maior ou igual a zero? Então a gente vai, como não tem parênteses, a gente vai começar da esquerda para a direita. Então, 10 é maior do que 20? Quem arrisca Falso. falar para mim? Falso, né? Então 10 não é maior do que 20. Então a primeira parte a gente sabe que é falso. A segunda parte, 20 é menor do que 30? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, juntando o falso do primeiro com o verdadeiro do segundo, com o E no meio, falso e verdadeiro, o que isso me dá como resultado? Falso. 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 Então, tudo isso aqui até o momento é falso. Agora, a última parte. 3 é maior ou igual a zero? Falso. Não, Três- verdadeiro. Isso, 3 é maior do que zero, né? Então, 3 é maior ou igual a zero? Sim, 3 é maior que zero. Então, verdadeiro. Então, eu tenho o primeiro lado, que era falso, e o segundo, que é verdadeiro, e eu estou comparando com o ou. Falso ou verdadeiro, qual é o resultado disso?
verdadeiro, Verdadeiro. Então a gente tem lá que a primeira parte é falsa, a segunda parte é verdadeira. Como resultado, eu tenho falso. E eu tenho que a terceira parte é verdadeira, então falso ou verdadeiro me dá como resultado verdadeiro. Conseguiram entender isso? sim, Sim? Bom, seguindo. E esse aqui agora, ó, reparem que eu coloquei parênteses. Se eu coloquei parênteses, eu estou dando prioridade, né? Eu vou resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, igual na matemática. Então eu vou ler a expressão para vocês. 10 é maior que 20 e, abre parênteses, 20 é menor que 30 ou 3 é maior ou igual a zero, fecha parênteses. Então aqui eu tenho parênteses, né? Vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Vamos lá, 20 é menor do que 30? verdadeiro, Verdadeiro. Verdadeiro. 3 é maior ou igual a zero? verdadeiro, Verdadeiro. Verdadeiro. Então, verdadeiro ou verdadeiro me dá o que como resultado? verdadeiro, Verdadeiro. Então, toda a parte do parênteses eu tenho então que seja verdadeiro. Vamos começar então fora do parênteses. 10 é maior que 20? falso, Falso. Então eu tenho que falso e verdadeiro. Qual é o resultado? falso, Falso. Tá lá, ó. 20 é menor que 30? Sim. 3 é maior ou igual a zero? Sim. Então, sim ou sim? Sim. Verdadeiro. Agora tá lá, ó. 10 é maior ou igual a 20? Falso. Aí, falso e verdadeiro? Falso. Muito bem. E esse aqui, ó? Eu vou ler agora para vocês. Eu estou negando uma expressão. Então, o resultado que me der, eu vou ter que inverter ele. Certo? Qual é a expressão? Ó, negação, abre parênteses. 10 é maior que 20 e, abre parênteses, 20 é menor que 30 ou 3 é maior ou igual a zero, fecha parênteses, fecha parênteses. Então, eu vou resolver de novo. Primeiro, eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Então, tá lá. 20 é menor que 30? A gente já viu que sim, 20 é menor do que 30. 3 é maior ou igual a zero? A gente já viu que sim, 3 é maior ou igual a zero. Aí eu comparei com ou, verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Então a gente pula para fora desse parênteses. 10 é maior que 20? Falso. Então eu tenho o resultado falso e o verdadeiro da outra expressão anterior. Então falso e verdadeiro, falso. Mas aí eu tenho uma exclamaçãozinha lá no começo. Eu estou negando tudo isso. Então, negando o falso, vai me dar o que como resultado? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, o resultado de toda essa minha expressão lógica, a negação de, abre parênteses, 10 maior que 20 e, abre parênteses, 20 menor que 30 ou 3 maior ou igual a zero, fecha parênteses, vai ser true. Certo? O resultado é true. Muito bem. Para que a gente aprendeu todos esses operadores relacionais, lógicos? A gente viu que eles funcionam sempre com valores booleanos. A gente aprendeu eles porque agora a gente vai falar sobre tomada de decisão. Vamos aprender sobre as estruturas condicionais. Para que servem as estruturas condicionais? As estruturas condicionais elas servem para a gente poder fazer um desvio no nosso código. A gente viu lá no começo do ano que o algoritmo é uma sequência de ações, né? Uma depois da outra, passo a passo. Então eu vou executar o meu caminho principal do algoritmo, mas às vezes eu preciso sair do meu fluxo para executar uma outra coisa, né? Por exemplo, você está andando lá no supermercado. Aí você quer gastar 10 reais. Você está andando lá nas bolachas. Aí você pega lá um passatempo. Custa, sei lá, vou inventar aqui, R$ 1,99. Então te sobrou aí 8 reais. Então você pode pegar um chocolate que custa 5 reais. Então se você tiver dinheiro para isso, você pode pegar ele.
E se você não tiver dinheiro? Segue reto. Você não para pegar aquele chocolate. Você continua o seu algoritmo, que seria andar ali pelo corredor, né, do supermercado. Então a gente vai fazer decisões nos nossos algoritmos. Caso alguma situação aconteça, ou seja, se o valor for true, a gente para a nossa execução para executar uma outra coisa. Tá bom? Então essa aqui é a estrutura condicional. Então aqui eu tenho um exemplo de estrutura condicional. Eu tenho um mapa com várias cidades nesse mapa. Então eu tenho Terra Rica, Guaraçá, Paranavaí, Alto Paraná, Nova Esperança, até chegar em Maringá. Eu tenho a rodovia, né, a estrada principal ligando todas essas cidades. Só que nessas cidades, a gente está andando de ônibus, a gente está indo de ônibus para Maringá. Nessa cidade tem rodoviárias. Então eu tenho a rodovia, né, eu tenho a avenida principal da cidade, mas o ônibus ele tem que sair da avenida principal da cidade para poder, né, entrar na rodoviária para que os passageiros entrem ou saiam do ônibus. Então eu preciso fazer um desvio. Eu tenho que sair do meu fluxo principal para fazer um desvio até a minha rodoviária. Então imagina que a gente está num ônibus, né, indo em direção a Maringá, e caso tenha algum passageiro para descer naquela cidade, só descer, imagina o problema. Só desce gente, ou só entra gente se tiver vaga no ônibus, tá bom? Então, caso tenha gente para fazer o embarque naquela cidade, o desembarque, o ônibus faz o desvio. Caso contrário, ele segue reto, ele não precisa fazer o desvio porque ninguém vai subir e ninguém vai descer naquela cidade. Então imagina a situação, o ônibus está andando lá na rodovia e entrou na cidade de Terra Rica. Tá lá, ó. A rodoviária de Terra Rica fica do outro lado da cidade em relação à avenida principal. Então, caso tenha alguém para entrar no ônibus ou sair do ônibus, eu saio do meu fluxo principal, vou lá para a rodoviária, depois que o procedimento terminou, o que acontece? Ele volta para o caminho principal e segue o trajeto dele na viagem. Entenderam isso? Ah, beleza, cheguei no Guaraçá. Tem lá a rodoviária do Guaraçá. Preciso fazer esse desvio? Depende. Alguém vai embarcar ou alguém vai desembarcar no ônibus? Se ninguém for fazer o embarque ou desembarque, então eu sigo reto. Eu não preciso entrar naquele desvio. Sigo reto e vou chegar em Paranavaí. Tem alguém que vai embarcar ou desembarcar em Paranavaí? Se tiver, eu tenho lá minha rodoviária, faço o desvio, vou até a minha rodoviária, depois que o procedimento ali, né, terminou, ele volta para a minha rodovia, né, para a minha rodovia principal. Vamos considerar então que a gente está andando na rodoviária e daí ninguém vai entrar em Alto Paraná. Vamos considerar então. Estamos andando, andando, andando. Eu vou entrar nesse fluxo, nesse desvio aqui, ó. Eu não vou entrar. Como não tem ninguém que vai embarcar ou nem desembarcar, o meu ônibus ele pode continuar reto. Então ele segue o fluxo normal dele. Da mesma forma, eu tenho lá a rodoviária de Nova Esperança e eu posso fazer o desvio, ou seja, eu posso sair da rota principal, executar algumas outras ações, retornar para a minha rota principal e seguir viagem. Entenderam então o que é esse desvio? Vocês entenderam por que eu tenho essa rota principal e eu tenho esses desvios? Considere que essa rota principal seja o nosso algoritmo. Ele vai executando sequencialmente, então, ou seja, ele vai para Terra Rica, vai para Guaraçá, vai para Paranavaí, vai para Alto Paraná, para Nova Esperança e para Maringá. É a sequência, né? Instrução por instrução. Mas caso alguma coisa aconteça nesse meio do caminho, eu tenho que sair dessa minha sequência para fazer alguma outra coisa. Tá bom? Então isso aqui é um desvio. Como que a gente vai trabalhar com isso? Olha lá, se tiver passageiro, então faz o desvio e retorna para a estrada. Ou seja, faz um desvio e volta para o algoritmo principal. Isso para todas as cidades. Se tiver passageiro, sai daquele desvio e depois volta para o caminho principal.
Então aqui a gente colocou uma imagem de um fluxograma, né? Um fluxograma é a sequência das ações, né? Representada graficamente. Cada instrução do meu algoritmo eu coloquei em um retângulo, né? E uma condição lógica num losango. Então eu tenho o início do meu algoritmo e eu tenho o fim do meu algoritmo. Então, reparando ali na nossa figurinha. Começou meu algoritmo. Eu executei a instrução 1. O que aconteceu depois da instrução 1? Executei a instrução 2. O que aconteceu depois que eu executei a instrução 2? Executei a instrução 3. O que aconteceu depois que eu executei a instrução 3? Eu fiz um teste, uma condição lógica. O resultado daqui tem que ser true ou false. O que aconteceu nesse meu teste? Eu fiz aquela pergunta: tem passageiro para embarcar ou desembarcar lá em Paranavaí? Caso a resposta seja sim, então o ônibus lá tem que sair da rota principal e fazer o desvio. Certo? Então eu estou fazendo lá instrução 1, instrução 2, instrução 3. Fiz um teste. Caso o resultado seja sim, eu faço um desvio. Então eu vou executar a instrução 4, 5, 6, daí eu volto para o meu caminho principal e executo a instrução 7 e a instrução 8 e acabo o meu algoritmo. Agora imagina que eu executei a instrução 1, A2 e A3 e fiz o teste. E esse teste deu como resposta não. O que vai acontecer quando esse teste deu a resposta não? Eu vou fazer o desvio ou eu pulo para a instrução 7? Da 3 vai direto para 7. O que vocês acham quando dá o resultado não? Você pula? Eu acho que vai pra 7. Isso aí, então eu pulo direto para a instrução 7 e 8 para terminar o meu algoritmo. Reparem que nesse caso eu vou executar a instrução 1, 2, 3, 7 e 8. E caso a condição seja verdadeira, eu vou executar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, que eu fiz o desvio, e a 7, a 8, porque eu voltei para o meu algoritmo principal. Certo? Então, nesse caso, nessa condição que eu vou colocar aqui, o resultado sempre vai ser verdadeiro ou falso. Toda vez que o resultado for verdadeiro, então eu vou sair do fluxo principal e executar um conjunto de outras instruções. No final, eu retorno para o fluxo principal e o meu algoritmo continua a ser executado. Entendemos esse gráfico aqui? Entendemos esse fluxograma? Lembrando que é um algoritmo, né? Passo a passo. Instrução 1, instrução 2, instrução 3. Pula para 7 a 8, mas continua passo a passo. Ou 1, 2, 3, desviou. 4, 5, 6, voltou. 7, 8. Ou seja, continua sendo um algoritmo, né? Instrução uma após a outra. Então tá lá, ó. Quando a condição lógica for satisfeita, ou seja, a comparação do valor for true, então eu executo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu pintei o 4, 5, 6 de roxinho para indicar que ele fez o desvio, né? Mas reparem que continuou uma instrução depois da outra. E caso o resultado na minha condição for falso, da minha comparação for falso, então eu vou executar o 1, o 2, o 3, eu pulo para o 7 e o 8. Repara que ele também é uma instrução depois da outra, né? Ou seja, continua sendo um algoritmo. Tá bom? Como que eu faço, então, para fazer essa condição lógica? É isso aqui que a gente vai estudar agora. Como que eu coloco no meu algoritmo uma condição lógica? A gente já estudou isso na aula presencial. A gente só está usando agora em outra condição, né? Outra situação. Para a gente fazer esse desvio, a gente vai utilizar o comandinho if. IF em minúsculo, tá bom? Então, olha como eu vou escrever o meu comandinho. IF é if, né? Abre parênteses. O que eu vou colocar depois? Uma condição, né? X é maior que 0, x é menor ou igual a 10, x é maior que 0 e x é menor que 100, né? Tudo que a gente viu até agora, operador relacional, operador lógico. Então, dentro dos parênteses, eu vou colocar a minha condição. Fecha parênteses, daí eu abro o meu bloco de instruções com a chave, né?
Coloco lá dentro um monte de instruções que vão ser executadas caso ele entre nesse desvio. E depois, lá embaixo, quando eu terminei as instruções do desvio, fecho o meu bloco de instruções. Ou seja, eu fecho chaves. Então, if, parênteses, condição, fechou parênteses. Chaves. Aí eu coloco as instruções do desvio. Fecha chaves para terminar o desvio. E daí meu algoritmo segue normalmente. Fácil ou difícil? É fácil, né? Olhando assim, é fácil. Lembrando que precisa praticar, estudar muito, 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 fazer muitos exercícios para acostumar com isso daqui, tá? Mas olhando assim fica facinho. Aqui eu coloquei um exemplo de um algoritmo, tá? Um código em Java, no caso. Eu vou ler o nosso código para vocês. Primeira linha do algoritmo: import java.util.scanner, lembrando que scanner é uma classe, então começa com S maiúsculo, ponto e vírgula. Quem sabe me dizer o que eu fiz aqui? Importou o scanner Para que eu importo o scanner? para você poder digitar Isso, em alguma variável. para eu poder digitar valores para as minhas variáveis, né? Segunda linha do algoritmo: public class aula de Java. Lembrando que é uma classe, então começa com A maiúsculo. E como aula de Java são 3 palavrinhas, a gente coloca todas elas juntas e as primeiras letras das próximas palavras vêm em maiúsculo, né? Então, aula começa com A maiúsculo, D começa com D maiúsculo e Java começa com Java maiúsculo, né? Então, public class aula de Java. O que eu fiz nessa linha, gente? Quem sabe me dizer o que eu fiz nessa linha? Public class, aula de Java, abriu chaves. Você criou a classe? Exatamente, eu criei uma classe, tá? Se eu criei uma classe, public class, aula de Java, eu tenho que dar o início do bloco de instruções dela. Não pode esquecer de abrir as chaves no final. Se eu abrir o meu bloco de instruções, como que eu fecho ele? Lá embaixo. Então, public class aula de Java, abre chaves. Lá embaixo, na última linha do meu algoritmo, eu tenho que fechar aquela chave que eu abri, né? Então, se eu abrir, eu tenho que fechar, tá bom? Eu pintei aqui no meu algoritmo com um fundinho de laranjado para vocês observarem que tudo isso daqui está dentro da minha classe. Então, public class aula de Java, abri chaves. Coloquei um monte de coisa lá dentro, fechei chaves. Tá? Então, eu tenho o meu bloco de instruções da classe. Beleza? O que é que eu coloquei dentro da minha classe? A primeira linha que eu coloquei dentro da minha classe. Public static void main, abre parênteses, string, abre colchetes, fecha colchetes. Args, fechou parênteses, abriu um bloco de instruções com chave. Então, public static void main, string, args, abriu bloco de instruções. Se eu abrir o meu bloco de instruções, o que eu preciso fazer? Fechar o meu bloco de instruções, né? Tudo que abriu, fechou. Certo? Abriu parênteses, fechou parênteses. Abriu colchetes, fechou colchetes. Abriu o bloco de instrução, fechou o bloco de instrução. Beleza? O que faz essa linha então? Public static void main string args. Quem sabe me dizer o que é isso aqui? É o método principal. Você começa o programa? Isso, é o meu método principal, é onde começa o meu programa. Mais para frente a gente vai criar vários outros métodos aqui dentro da nossa classe, tá bom? Ou em cima ou embaixo do main, mas dentro da nossa classe. Então, se eu for dar 2 cliques lá no meu programa, vou abrir o Word, dou 2 cliques lá no meu programa. Então, ele vai começar a executar o Word. Aonde é das minhas zilhões de linhas de código, aonde é que ele vai começar? É no main, tá bom? Então, lá na linguagem de programação que o usuário programou o Word,
vai ter lá um main, um lugarzinho que é onde começa tudo. É ali que o meu algoritmo começa a ser executado. Tá bom? Bom, então dentro do meu bloquinho azul, ó, eu pintei o método main de azul, o fundo dele, para a gente saber que eu estou dentro do método main. Beleza? Vamos então dentro do main. Vamos executar o nosso algoritmo. Primeira linha. Scanner, teclado, igual a new scanner, system.in. Lembrando que scanner é uma classe, então tem que ter S maiúsculo, e o system também é uma classe, precisa de S maiúsculo. O que eu fiz então? Scanner, teclado, igual a new scanner, entre parênteses, system.in, ponto e vírgula no final da linha. Lembrando que toda instrução tem ponto e vírgula no final da linha. O que eu fiz nessa linha aqui? Alguém sabe me dizer? Você criou a variável do scanner para poder digitar a informação. Isso, eu criei uma variável chamada teclado. Só que essa variável, na verdade, ele é um objeto, né, que representa um scanner, que é o teclado do meu computador, tá bom? Então vamos lá. Segunda instrução, int idade ponto e vírgula. O que eu fiz nessa linha aqui? Criou a variável idade. Isso, eu criei minha variável idade. O que eu vou armazenar dentro de idade? O que idade vai guardar? Números inteiros. Números inteiros. Então, dentro de idade, eu só posso atribuir valores inteiros. Muito bem. Terceira linha. System.out.println informe sua idade. Entre aspas, né? Ó. System.out.println abre parênteses. Abre aspas duplas. Informe sua idade, dois pontos. Fecha aspas duplas. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Lembrando que se abriu parênteses, tem que fechar parênteses. Se abriu aspas duplas, tem que fechar aspas duplas. Né? Então, o que faz o comandinho system.out.println e dentro dos parênteses em aspas duplas? Informe sua idade. Você colocou para exibir na tela e entre aspas duplas é uma string. Isso, então eu vou escrever na tela uma string, certo? Um valor string, constante string. O que eu vou escrever na tela? A mensagem, informe sua idade. Beleza? Próxima linha. Idade é igual a teclado.nextInt. Lembrando que nextInt são duas palavras, né? Próximo inteiro. Então o int tem que ter o i maiúsculo. Beleza? Eu não tenho next com n maiúsculo porque não é uma classe. Tá? Isso aqui é uma função igual ao main, ó. Estou chamando uma função principal. A função de próximo inteiro lá do teclado. Então, idade é igual teclado.nextInt, abriu e fechou parênteses, ponto e vírgula. O que eu fiz nessa linha aqui? Quem sabe me dizer? Que idade vai receber o que o usuário escrever? E o que o usuário vai escrever? Uma variável inteira, números. Ele vai digitar um número inteiro, né? Então, a minha variável idade vai guardar um número inteiro que o usuário digitar lá no teclado. Próxima instrução. Olha o que eu coloquei aqui. Ó. Eu pintei o fundinho de verde para vocês identificarem que teve o início do meu bloco e teve o fim do meu bloco. Tá bom? Então, olha lá. Ó. If, abriu parênteses, idade é maior ou igual a 18, fecha parênteses, abriu o bloco de instruções. Se abriu, tem que fechar. Certo? Abriu chaves, na linha de baixo lá, fechou chaves. E o que eu vou colocar dentro dessas chaves? System.out.println, abriu parênteses, abriu aspas duplas, ou seja, uma string. Você é maior de idade, ponto, fecha aspas duplas que eu abri, fecha parênteses que eu tinha aberto, ponto e vírgula, final da minha instrução. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um teste. Se a idade for maior ou igual a 18, então eu vou sair do meu fluxo principal e fazer um desvio. Ó, eu vou fazer esse desvio para depois voltar no meu fluxo principal, ou eu simplesmente pulo ele e continuo no meu fluxo principal? O que vocês acham? Eu vou fazer o desvio ou eu vou pular ele e continuo no meu fluxo principal? Depende da idade que o usuário informar. Muito bem, depende do valor da idade que o usuário informar. E na última linha,
eu tenho aqui fim do algoritmo. System.out.println, entre parênteses, uma string, né, entre aspas duplas, fim do algoritmo, ponto e vírgula no final da linha, que é uma instrução. Então, quando eu executar esse meu algoritmo, o que vai fazer? Vai mostrar uma mensagem na tela do computador, informe sua idade, e o usuário vai digitar. Vamos imaginar que o usuário digitou o número 10. Então, idade igual a 10. Tudo bem? Aí ele fez o teste. Idade é maior ou igual a 18? Não. Não. Então ele pula o meu if e vai executar essa instrução aqui, ó. Fim do algoritmo. Então, informe a sua idade. 10. Fim do algoritmo. Agora, informe a sua idade. 30. Idade igual a 30. Ele vai fazer o teste. A idade é maior ou igual a 18? If idade for maior ou igual a 18, é verdadeiro ou falso essa condição? Verdadeiro. Verdadeiro. 30 é maior ou igual a 18? Sim. Se sim, então eu vou fazer o desvio no meu algoritmo. Eu vou entrar dentro do meu bloco do if e vou escrever na tela. Você é maior de idade. Acabei de executar as instruções aqui dentro, eu vou escrever na tela fim do algoritmo. Então, informe sua idade, 30. Você é maior de idade, fim do algoritmo. Então, nesse caso, ele entra nesse desvio do comandinho if. Tudo bem? Entendemos esse comandinho aqui? Sim. Ô, professor, aí teria como colocar o else também, não teria? No caso, a gente só está fazendo um desvio, tá bom? Então, eu tenho o meu fluxo principal e eu fiz um desvio. E daí eu continuei o meu algoritmo principal. Beleza? Ou ele faz o desvio ou não. Beleza? Entenderam? Sim. Tudo bem. Sim. Olha esse meu outro algoritmo aqui, ó. Mais um exemplo. O que será exibido na tela do computador? Então eu tenho lá, vou ler o algoritmo para vocês. Public class aula de Java. Criei uma classe, né? Abriu a classe lá. Public static void main, entre parênteses, string colchetes args, abriu o meu método main. Então vamos para o algoritmo principal. Doble salário igual a 1.500. Criei uma variável que eu chamei de salário e o valor dele é 1.500. É double, então tem casas decimais, né? Lembrando que é ponto final para separar a parte inteira do número da parte decimal, tá bom? Então, doble salário igual a 1.500. Vamos imaginar que o cara lá recebe 1.500 de salário. Segunda linha lá do meu algoritmo. Int idade igual a 30. Então, eu tenho que o valor da minha idade é 30. Salário 1.500, idade 30. Certo? Ó, fiz o primeiro teste. A idade. Se a idade for maior ou igual a 18, então faz o desvio. Ele vai fazer o desvio ou não, pessoal? Quanto vale a idade mesmo? Idade vale 30. Então ele vai entrar nesse desvio aqui, ó. Vai. Sim, ele vai, né? Se a idade for maior ou igual a 18, 30 é maior ou igual a 18? Sim, 30 é maior que 18. Então ele vai fazer esse desvio. Então o que tem lá dentro do meu comandinho if? System.out.println, ou seja, eu vou escrever na tela uma mensagem. Qual a mensagem? É uma string, né? Você já é um adulto. Acabei de executar esse bloco de instruções, volto para o meu fluxo principal. Opa! A próxima instrução do meu fluxo principal é um outro comando if, ou seja, eu estou tentando de novo fazer um desvio, né? Então eu estou perguntando, se o salário for maior que 10.000, então eu vou fazer um desvio. E aí, eu vou fazer esse desvio ou não? Meu salário vale 1.000... Opa, pessoal, é 15.000, não é 1.500 não, tá? Eu lhe falei 1.500. Então o cara ganha 15.000 e tem 30 anos de idade. Tá? Então, o salário ele é maior que 10.000? Sim. Sim, o salário é maior que 10.000. Então ele vai fazer o desvio e vai escrever na tela system.out.println. Então ele vai escrever mais uma string, né, entre aspas duplas. Você ganha bem. Acabei de executar esse desvio, voltei para o fluxo principal.
O próximo comando, de novo, é um teste. Olha lá, outro teste. Se a idade for maior ou igual a 20 e a idade for menor ou igual a 30 e o salário for menor que 3.000, e aí, eu vou entrar aqui nesse desvio ou não? Não. Vamos fazer um teste? Eu estou perguntando, a idade é maior ou igual a 20? 30 é maior ou igual a 20? Sim, verdadeiro. A idade é menor ou igual a 30? Ou seja, 30 é menor ou igual a 30? Sim. Então aqui eu estou verificando se o cara tem entre 20 e 30 anos, né? Vocês perceberam? A idade tem que ser maior ou igual a 20 e, ao mesmo tempo, menor ou igual a 30. Então aqui eu estou verificando. O cara tem entre 20 e 30 anos? Sim, o cara tem entre 20 e 30 anos. O cara tem 30 anos, então ele está nesse limite. E, ao mesmo tempo, o salário dele é menor do que 3.000? Então, 15.000 é menor do que 3.000? Não. Então, eu tenho verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Então, o resultado disso é verdadeiro. E o resultado foi falso. Então, verdadeiro e falso vai me dar o quê? Falso. Então, ele vai entrar nesse desvio ou não? Não. 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 Aí ele não vai executar esse último if e vai cair fora dele, segue o meu fluxo principal, mas aí acabou o meu algoritmo. Então, quando eu executar o meu algoritmo com esses dados aqui, o salário sendo 15.000 e a idade sendo 30, o que ele vai escrever na tela? Ele vai entrar no primeiro if e vai escrever: você já é um adulto. Ele vai entrar nesse segundo if, vai escrever: você ganha bem, mas ele vai pular o terceiro if. Tá? Então ele testa que o 30 é maior que 18, true. O 15.000 é maior ou igual ao 10.000, true. Só que aqui ele obtém como false porque o salário dele não é menor do que 3.000. Então qualquer coisa e falso dá falso, certo? Então ele pula a última condição. Beleza? Bom, o que a gente viu agora foi a estrutura condicional simples. É só o if. Se passou no teste, faz o desvio, executa lá o bloco de instruções do if, cai fora do if e meu algoritmo continua. Certo? Eu tenho também a estrutura condicional composta. O que é a estrutura condicional composta? Imagina aqui a situação. Você foi comprar um sorvete. Certo? Você foi lá para a sorveteria, para o carrinho de sorvete. Foi a imagem que eu achei na internet, tá? Não dá risada não. Então vamos lá, tem o meu carrinho de sorvete. Aí existem duas opções de sorvete que são vendidos lá na sorveteria, mas você só pode escolher um deles. Então tem duas opções, você só pode comprar um deles. Então tem a opção de casquinha, né? Então eu vou tomar uma casquinha, ou eu vou tomar um sorvete de palito. Entenderam a situação? Fui até a sorveteria, ou eu vou tomar uma casquinha, ou eu vou tomar um palito. Eu não posso tomar os dois. Entenderam a situação? Sim. É um deles só que eu vou ter que escolher. Ou a casquinha, ou o palito. Beleza. Se eu escolher a casquinha, eu vou levar 10 minutos para tomar o meu sorvete. E eu preciso de uma pazinha para tomar o meu sorvete. Certo? Depois que eu terminei de tomar a minha casquinha, o que aconteceu? Estou satisfeito. Certo? Mas se eu escolhi tomar o meu palito, eu vou levar 5 minutos para tomar o meu sorvete. E, provavelmente, eu vou ficar todo lambuzado. E depois que eu tomei o meu sorvete e fiquei lambuzado, eu também vou ficar satisfeito. Certo? Então, reparem que se eu escolhi a casquinha, o processamento é um. Se eu escolhi o palito, o processamento é outro, né? O João Paulo disse, esses sorvetes estão com uma cara maravilhosa e o Bruno tá louco, num frio desse, tu querendo sorvete, né? É tipo isso.
Então reparem aqui, ó, vamos voltar ao problema. Eu fui na sorveteria, eles vendem casquinha e palito, e eu preciso escolher só um deles. Então, ou eu vou vir para o processo de consumir casquinha, ou eu vou vir para o processo de consumir o palito. Quando eu terminei o processo de consumir o palito ou a casquinha, eu volto para o meu algoritmo principal. Entenderam isso? É o que acontece aqui, ó. Eu tenho um fluxograma de novo para representar o meu algoritmo. Então, eu tenho o início do meu algoritmo e tenho o fim do meu algoritmo. Então, vamos lá no início do meu algoritmo. Vou executar a instrução 1, vou executar a instrução 2. Depois, eu fiz uma condição. Observem que nesse algoritmo, ele é diferente do anterior. O anterior, se fosse sim, ele fazia o desvio e voltava para o fluxo principal. E se ele não fazia o desvio, ele pulava para o fluxo principal. Nesse caso, não. Ou ele vai seguir o fluxo do sim, ou ele vai seguir o fluxo do não. Reparem que ele não pula. Ou ele vai para o sim, ou ele vai para o não. Então, ele vai processar um conjunto de instruções em um caso, e ele vai processar um outro conjunto de instruções em um outro caso. Vocês perceberam a diferença desse para o anterior? O anterior, se fosse sim, ele desviava e voltava para o fluxo. Caso seja não, ele pulava direto e continuava o meu algoritmo. Mas agora não. Ou ele executa de um lado, ou ele executa de outro. Para sim é uma coisa, para não é outra coisa. Vocês perceberam a diferença do diagrama? Sim, João? Então tá, ó. Então agora a gente tem dois fluxos. Eu vou executar instruções caso seja sim e outras instruções caso seja não. Então tá lá, ó. Quando eu for executar as minhas instruções e o teste da condição lógica for sim, eu vou executar as instruções 1, 2, desviei para o sim, 3, 4, 5, saí no meu fluxo principal, 8, 9. Então, 1, 2 do fluxo principal, desviei para o sim, 3, 4, 5, voltei para o fluxo principal, 8, 9. Mas caso a minha condição tenha dado não, o que eu vou executar? Eu vou executar a instrução 1 e 2, fui para o desvio do lado não e executei a 6 a 7 e voltei para o principal e executei a 8 e a 9. Reparem que a 1, a 2, a 8, a 9 vão ser executados tanto se entrar no desvio do sim, quanto se entrar no desvio do não. Tá bom? Então, a 1, a 2, a 8 e a 9 faz parte do nosso fluxo principal. Mas aí eu tenho dois caminhos. Ou eu desvio para o lado sim, ou eu desvio para o lado não. Tá? Então, se eu for para o lado não, eu vou ter o 1, o 2, o 6, o 7 do desvio, né? E o 8 e o 9 do fluxo principal de novo. Tá? Bom, como que eu faço isso daqui, então, no meu Java, né? No nosso algoritmo, na linguagem de programação? Eu vou usar o comandinho if, igual a gente usou antes, para falar o lado do sim, mas aí eu coloco o comandinho else no final do if. Ó. Reparem que o else ele é colado com o if. Então, if, abriu parênteses, condição, fechou parênteses, abriu o bloco do if, fechou o bloco do if. Quando eu fechei o bloco do if, eu coloco o else, abriu o bloco do else, fechou o bloco do else. Reparem que o else ele precisa estar depois de um if. Não existe else sozinho, tá? Reparem também que eu só tenho uma condição. Ou ele vem para um lado de cá, para a direita, ou ele vai para o lado de lá, para a esquerda. Ele não tem outra opção. Ou vem para a direita, ou vai para a esquerda. Ou vai para o sim, ou vai para o não. Então eu só testo uma única vez. Um erro comum que quase todos os alunos fazem é vir aqui no else e abrir parênteses e colocar uma condição aqui. Eu posso ter condição no else? Eu não tenho, porque o else ele já é o falso dessa condição aqui de baixo. Tá bom? Então eu vou testar. O teste é: se
aquela condição for satisfeita, ou seja, se for sim, então eu desvio, executo as instruções e pulo lá para baixo do else. Caso esse valor seja falso, eu pulo para o desvio do else. Eu fui para o lado não, ó. Então, ou eu venho aqui no if e pulo lá para baixo, ou eu pulo o if, executo o else e continuo lá para baixo. Então, ou ele vai entrar no if, ou ele vai entrar no else, e nunca nos dois. Entendemos essa situação? O lado do sim, né? O lado do sim é o bloco do if. O lado do não é o bloco do else. Lembrando que a condição é sempre no comandinho if. Beleza? Entendemos isso? Beleza? Bom, vamos ver um exemplo aqui de novo. É o mesmo exemplo anterior da idade, né? Tem meu algoritmo, ó, import java.til.scanner. Estou importando o scanner para eu poder usar. Tenho a minha classe, public class aula de Java. Abri o classe, né? Abri o bloco de instruções com as chaves e fechei lá no final, né? E o que eu coloquei dentro da minha classe? O meu método principal, public static void main, string args. Abri, né, com as chaves o meu bloco principal e fechei ele lá embaixo dentro da classe, né? Lembrando que o método principal está dentro da classe. O que é que eu coloquei lá dentro? Mesma coisa do outro exemplo. Scanner teclado igual a new scanner system.in. Ou seja, criei meu objeto que representa o teclado do computador. E tem a minha variável int idade. Criei minha variável idade, da mesma forma do outro algoritmo. Outra instrução, system.out.println, ou seja, eu estou mostrando na tela uma mensagem, uma string, tá? Entre aspas duplas. Informe sua idade, 2 pontos. Na linha de baixo, idade é igual a teclado.nextInt. Então, teclado.nextInt, o usuário vai digitar um número. E esse número que o usuário digitou vai ser guardado na variável idade. Tá? Aí eu tenho o meu teste condicional, né? Se a idade for maior ou igual a 18, eu vou fazer um desvio e executar uma instrução. Caso contrário, ou seja, o lado não, o else, né? Else abriu chaves e fechou chaves, e no meio dessas chaves eu coloquei system.out.println, você é menor de idade. Então, se ele for se a idade for maior ou igual a 18, ele vai fazer o desvio, vai entrar no if, vai apresentar na tela, você é maior de idade. Caso a idade não seja maior do que 18, deu falso isso daqui, então ele vai para o else e faz esse desvio aqui, ó. Então, ou ele vai entrar no if, ou ele vai entrar no else. Em um dos dois ele vai entrar. Depois que eu executei, né? Depois que eu executei o meu bloco de instrução do desvio, ele pula lá para baixo do else e o meu algoritmo continua normalmente. Tá bom? Então vamos fazer um teste. Escreveu na tela, informe sua idade. Você digitou 40, então idade é igual a 40. A minha condição do if é, idade é maior ou igual a 18? 40 é maior ou igual a 18? Eu vou entrar no desvio do if ou eu vou entrar no desvio do else? No if, né? 40 maior ou igual a 18, verdadeiro. Então a minha condição foi sim. Então eu vou escrever na tela, você é maior de idade, pulo lá para baixo do else e meu algoritmo continua. No caso, terminou o algoritmo. E se a minha idade for 15? Eu tenho 15 anos, idade igual a 15. Eu vou desviar para o lado do if ou eu vou desviar para o lado do else? Para o else, né? Lembrando que else é com E minúsculo, tá, Júlia? Então eu vou lá para o else. Então eu pulo o bloco if e pulo lá para o else. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou escrever na tela, você é menor de idade. Entendemos então esse desvio? Eu posso ter ou o comandinho só o if, né? Que daí ele faz o desvio e volta para o fluxo principal, ou eu posso ter o if junto com o else. Então, ou ele vai entrar de um lado do if, ou ele vai entrar do lado do else. Entendemos isso, pessoal? Por isso que a gente chama de composto, né? É mais de um. Ou vai para o if, ou vai para o else. Tem a minha estrutura de decisão simples e tem a minha estrutura de decisão composta.
Beleza, Matheus? Entendeu isso? Certo? Olhando, quando o meu algoritmo está pronto, é fácil da gente entender, né? O problema é quando a gente tem que desenvolver. Qual que é o grande problema? Sempre vai dar algum erro, sempre. Por que que dá erro? Porque a gente não planeja com antecedência. A gente tem que pegar lá o nosso caderninho e tem que escrever, galerinha. Tem que planejar. Passo 1, pedir a idade. Então a gente sabe que depois vai ser system.out.println, informe sua idade. Passo 2, o usuário vai digitar a idade. Então, se ele vai digitar a idade, você já sabe que a idade vai receber lá do teclado o número inteiro. Passo 3, verificar se a idade é maior ou igual a 18. Como que eu faço para verificar se a idade é maior ou igual a 18? If, entre parênteses, idade maior ou 18. Se for, então faz isso. Se não for, então faz aquilo. Né? O Matheus disse, eu refiz isso aí 4 vezes, enquanto você explicava, porque estava errando o else. Estava colocando o else na frente do final do bloco de instruções do if-else. Né? Não pode, né, Matheus? Tem que ser desse jeito. Abriu o if, colocou, né, parênteses, a condição lá dentro, abriu o bloco do if, fechou o bloco do if. Ou seja, é o desvio que eu fiz para um lado. Todas as instruções que vão acontecer vão estar lá dentro. Depois do if vem o else. Depois, quando eu terminei o if, vem o else. Tá bom? O João Paulo perguntou, o Instituto Federal tem que vir junto do parênteses? O Instituto Federal? Ah, o if? Entendi. O if tem que vir junto do parênteses? Sim. O if ele precisa de parênteses. A condição é dentro dos parênteses. Sempre. Tá bom? If parênteses. Dentro dos parênteses a minha condição. Então, if parênteses. Else não tem parênteses. Repara que o else já é o não. Já é a negação do if. Então, o que eu posso ter? Eu posso ter idades de 18 para cima e o que me sobrou? De 17 para baixo. Então, eu só tenho 2 possibilidades. Ou é um, ou é outro. Então, se é um, ele entra no if. Se não for, o que restou para ele? Só o outro. Aí ele entra no else. Entendeu porque eu não preciso comparar de novo? Então, quando eu tenho somente 2 possibilidades, ou é de um jeito, ou é do outro jeito, então if e else. Por isso que eu só comparo uma vez só. Tá? Aí o aluno pergunta, mas por que eu não comparo no else? Porque eu já comparei no if. Eu já sei que não é este caso. Então, só me restou esse caso aqui. Tá bom? Bom, olha lá, ó. Ou é maior de idade, ou é menor de idade. Não existe outra opção. Ou é maior, ou é menor. Tá? Então, quando eu tenho 2 opções e só uma delas deve ser escolhida, então eu vou usar o if e o else. Combinado? Entenderam o macetinho aqui? Beleza, então, pessoal. Então, a partir de agora, vamos praticar. Agora vocês têm lá na lista de exercício de vocês, tá? Lá na lista de exercícios do material, lá no PDF, vocês podem começar a resolver os exercícios. Tentem não olhar nas respostas que eu coloquei lá na última página, tá? Eu coloquei resposta de todos eles. Então, tentem não olhar, resolvam vocês o exercício, tá? Leiam o material, resolvam os exercícios e só depois que vocês terminaram de resolver, aí vocês vão lá para o final para conferir com um exemplo de resposta. Combinado? Entenderam a atividade agora? O atendimento, Matheus, é da 1h30 às 2h30, tá? 1h30. É que na hora de preencher o formulário, eles só colocaram de hora em hora. Por isso eu coloquei das 14 às 15. Tá? Mas é da 1h30 às 2h30, igual está no PDF de estudo de vocês. Tá bom?
Então tentem resolver os exercícios e compareçam nos atendimentos. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ô, professor, Oi, Bruno. tem problema usar outro programa assim no seu Eclipse, por exemplo? Eu estou usando o Visual Studio Code, Pode ser. Qualquer um. mas então não tem problema nenhum. Não, provavelmente você vai ter que instalar um plugin nele, né? Para executar Sim, o seu sim, já código. fiz tudo certinho. Tá? Pode usar tranquilo. Pode usar o bloco de notas também do Windows e depois compilar ele lá pelo prompt de comandos também. Tá bom? A gente não viu isso porque o nosso editor é só apertar no play lá que ele faz pra gente, mais fácil. Mas pode fazer à mão também, Beleza. tá bom? Pode usar o NetBeans. Eu particularmente gosto mais do NetBeans para Java, né? Mas a gente está usando o Eclipse por causa da robótica, que ele tem um plugin específico para o Lego e facilita a nossa vida, tá bom? Mas pode usar o NetBeans, pode usar um IntelliJ, pode usar o Eclipse, pode usar qualquer outro editor que vocês quiserem. Tá bom? Sem dúvidas, pessoal. Então, deixa eu só colocar aqui na tela a listinha de vocês para depois eu fazer o controle de quem está presente. Tá bom? Quem que é o Sinceramente Eu lá embaixo? Qual que é o nome do Sinceramente Eu? Maria Clara? Beleza, então. Então, só para controlar a frequência aqui de quem está frequentando as aulas ou não. Beleza? Pessoal, então eu me despeço de vocês. Se cuidem. Vou terminar a gravação aqui, tá bom? Interromper a gravação. Se cuidem. Usem álcool em gel se sair na rua. Aquele mesmo procedimento. Evitem sair. Fiquem em casa o tempo todo se puder. Estudem bastante. Bebam bastante água. Tá bom? Abraço para vocês. Vejo vocês no atendimento e na aula da semana que vem. Tchau, pessoal. Abraço para todo mundo.